Oi pessoal, eu sou a professora Inês do Colégio Militar do Rio de Janeiro e como a maioria de vocês não me conhece, eu resolvi que vocês deviam pelo menos ver quem eu sou, né? Que tá lá postando material para vocês e tal, para saber como é a minha cara. É essa aqui, cara de quarentena. Bem, eu estava preparando para vocês um outro PowerPoint sobre o último item da revisão de matemática, mas achei que estava ficando chato demais. Aí eu resolvi tentar essa forma para ver se fica um pouco mais ágil, se vocês gostam. Depois me deem um feedback. Essa última parte, a revisão, é de um assunto que nós vamos usar muito em todas as físicas, a 1, a 2 e a 3. A 2 um pouquinho menos, que é a parte de vetores. Então, só para recordar rapidinho, vamos imaginar que eu queira saber de vocês qual é a massa de um pacote de açúcar. Alguém aí com certeza pensou na resposta 1 quilo. Tá, para a direita ou para a esquerda? Hã? Qual é a sua altura? Alguém deve ter pensado 1,70 m. Ok. Para cima ou para baixo? Hã? Pois é. Essas grandezas, e eu poderia dar exemplo de outras, né? Se eu perguntar qual é o tempo de duração de uma aula, vocês vão me responder no colégio militar 45 minutos. Não faz sentido eu perguntar se são 45 minutos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, porque são grandezas que a gente chama de grandezas escalares. E para representar essa grandeza, basta eu dizer qual é o valor da quantidade, obviamente acompanhado da unidade de medida. 45 minutos é bem diferente de 45 horas, né? Então, essas grandezas escalares não tem problema, a gente sabe operar com elas normalmente. Mas vamos supor que eu tenha dito, pessoal, olha só, tem uma caixinha que dentro dessa caixa tem lá a vacina contra a Covid-19, que acabaram de inventar, e essa caixinha com a vacina, com várias doses dessa vacina, essa caixinha está a 200 metros, vou botar um pouquinho mais longe para dar um pouco mais de trabalho, a 500 metros do portão da casa de vocês ou do portão do prédio. Muita gente vai correr para querer pegar a caixinha, obviamente, né? Mas eu só dei a informação que é o valor da grandeza, da posição da caixinha, 500 metros. Se for uma grandeza escalar, isso aí resolve o problema. Mas vocês com essa única informação vão conseguir chegar na caixinha onde está a vacina da Covid? Não vão, porque num raio de 500 metros, com origem na porta da casa de vocês, em qualquer lugar, em cima dessa circunferência de raio 500 metros, pode estar a tal da caixinha com a vacina. Aí eu digo, não, pô, pessoal legal, alunos do colégio e tal, vamos lá, vamos dar mais uma dica. 500 metros na direção leste-oeste. Melhorou? Melhorou muito. Mas agora eu ainda tenho duas possibilidades. 500 metros para leste ou 500 metros para oeste. Então ainda falta informação. Eu já dei duas informações sobre a grandeza, que foi o valor dela, que a gente chama de módulo, a direção, e ainda assim ela não ficou bem determinada, a posição da caixa não está bem determinada. Falta eu dizer se nessa direção leste-oeste a caixinha está para a direita, né, para o leste ou para a esquerda, ok? Então faltou eu informar o sentido dessa grandeza. Então, ela fica bem determinada se eu disser a 500 metros da porta da sua casa, na direção leste-oeste, indo para leste. Pronto, aí não tem erro, corre, vai lá e pega a vacina. Certo? Bom, até aí, tudo fácil, tudo muito bem, mas a gente ainda tem que aprender como opera com esse tipo de grandeza. A representação, vocês já sabem, todos já viram, né? Através de um vetor, que é um segmento de reta orientado, vulgarmente conhecido como setinha, tá? E aí a gente vai relembrar as operações, bem rapidinho. Bom, então vamos lá, pessoal, começando aí com as operações com vetores. A primeira, porque é mais fácil, rápido, a gente elimina logo, é a multiplicação de um vetor por um escalar. Então eu tenho aqui, ó, o vetor V. Ele tem, eu vou chamar isso aqui de uma unidade de comprimento, tá? Na realidade, eu medi com a reguinha aqui, tem 1 centímetro. Mas vamos lá, uma unidade, está aqui, origem, extremidade do vetor.
Se eu pegar um escalar e multiplicar por ele, 3v, apareceu aqui o vetor 3v. Eu só aumentei o tamanho dele, módulo, multipliquei por 3 e mantive a mesma direção e sentido. Percebam que eu não posso inclinar o vetor nem mais para cima, nem mais para baixo, tem que ter o mesmo ângulo de inclinação, ok? E se eu multiplicasse esse vetor v por um escalar negativo, menos 2, tá aqui, ó, menos 2v, esse sinal de menos fez com que o vetor invertesse o sentido dele, e agora ele tem 2 unidades de comprimento, ele tem 2 centímetros, esse aqui tem 3 centímetros. Eu poderia ter multiplicado por meio, ele seria na mesma direção e sentido e teria metade do tamanho dele. Isso daí é fácil, vocês já sabem, ok? E aí a gente parte para adição de vetores. Bom, na adição, vamos pensar em duas possibilidades. Eu tenho aqui esses 3 vetores, ABC, e eu vou primeiro fazer pelo método do polígono. Vou somar os 3 vetores. Tanto faz a ordem em que eu comece, tá? Não vai fazer a menor diferença, mas vamos seguir aí a ordem do ABC. Então, eu tenho aqui, ó, um vetor A com 2 centímetros. Presta atenção ao nome, né? É método do polígono, então tem que ter alguma relação com o polígono isso aqui. Vou fazer depois aqui na extremidade do A. Vejam, eu comecei o meu desenho aqui, ó, escolhi uma origem, comecei o desenho aqui. E agora é como se eu não pudesse mais tirar a caneta do papel. Escolhi agora aqui o B, poderia ter sido C, não faz diferença. Mantive o mesmo módulo, a mesma inclinação para poder manter a mesma direção. E agora eu vou desenhar o vetor C sempre na extremidade do outro. Ai, fiz besteira, hein? Porque vai ficar lá em cima da minha próxima frase aqui, mas tudo bem, coube. Tá lá, vetor A, vetor B, vetor C, um desenhado na extremidade do outro, tá vendo? Eu não voltei lá na origem. Se eu fizer isso, a soma do vetor, eu fecho para formar o tal do polígono. O método não é método do polígono? Então, eu tenho que fechar. Esse vetor vermelho aqui é o vetor soma. Ok? Com a origem, na mesma origem do meu desenho e a extremidade na extremidade do desenho. Esse método é bom para quando eu tenho mais do que 2 vetores, tá? Se eu tiver 3, 4, seja lá quantos forem, esse é o método mais rápido. Vou desenhando um na extremidade do outro, um na extremidade do outro, até acabar o último vetor, depois eu fecho a figura. Está aqui o meu vetor soma. Mas eu tenho outra forma de fazer, e aí essa outra forma só é muito boa para quando eu tenho somente 2 vetores, senão fica muito trabalhoso. E o exemplo que eu vou pegar é o A mais B. Então, vamos lá, o vetor A, 2 unidades de comprimento para a direita, aqui está a origem, e agora eu vou desenhar o vetor B na mesma origem do A, ok? Então, tá aqui, ó, vetor B, ele tem só uma unidade de comprimento. Tá aqui o vetor B. Todos têm a mesma origem. Agora, eu tenho que formar um paralelogramo. O nome da regra é esse. Então, tá aqui, ó, paralela ao vetor B, paralela ao vetor A, e com a mesma origem dos outros, eu vou ter aqui o vetor soma, que é esse vetor aqui vermelho, tá? Esse método não é muito conveniente se eu tiver mais do que 2 vetores. Todo mundo lembrou isso? Devem estar usando isso agora no 3º ano, né? Para campo elétrico, porque é uma grandeza vetorial, força elétrica e tal. Então, isso deve estar fresquinho na cabeça de vocês, certo? Bom, o que a gente vai fazer? O próximo assunto seria a subtração, a diferença entre os vetores.
Para não ter mais uma regra, porque vai ficar muito parecida com essas duas e às vezes confunde, a gente vai usar apenas um truquezinho. Se eu quiser fazer o vetor A menos o vetor B, eu posso usar, não é nada demais, mas é um truquezinho, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso fazer a soma do vetor A com o vetor menos B. Matematicamente não é a mesma coisa que eu tinha antes, A menos B? E como isso aqui que eu vou fazer é uma soma, eu já utilizo as mesmas regras que eu tinha antes, tá bom? Então, como é que ficaria? Eu teria aqui, ó, vou representar aqui embaixo, o vetor A, não mudou nada, A, 2 unidades de comprimento para a direita, vetor A, e agora eu tenho que fazer a soma dele com o menos B. Ora, se o B tinha a direção para cá, o menos B, deixa eu pegar aqui para pegar a mesma inclinação, eu posso colocá-lo aqui, com a origem, eita, que tá difícil de acertar aqui, com a mesma origem do outro, e aí se eu coloquei os dois na mesma origem, é porque eu estou pretendendo usar a regra do paralelogramo, certo? E aí eu traço aqui, ó, a paralela ao vetor A, esse daqui é o meu vetor menos B. A paralela ao vetor menos B. E esse vetor... Ah, eu botei na cor que eu não queria, né? Repetir a cor aqui. Então, vamos lá. E esse vetor aqui é o vetor diferença A menos B. Usei a mesma regra de antes, só fiz essa mudança aqui, tá certo? Todo mundo lembrou disso? Todo mundo está usando isso? Isso aqui é bom quando a gente vai fazer cálculo de variação de velocidade em movimentos circulares, por exemplo, tá? A gente usa isso. Bom, então agora o último item, antes da gente partir para os exercícios, é a gente falar das componentes, né, de como é que a gente decompõe um vetor. Eu peguei aqui de novo um vetor qualquer, tá aqui o vetor V, e eu quero... O que é isso, decompor um vetor? Eu posso perguntar para vocês, por exemplo, quais são as parcelas cuja soma me dá o resultado 10. Bom, eu vou ter infinitas respostas, né? Mas eu tenho que limitar, eu só posso ter uma resposta. Então, eu posso perguntar, não, quais são as duas parcelas que me dão soma 10? Eu ainda continuo com infinitas respostas. E vou reduzindo. Duas parcelas de números inteiros positivos cuja soma é 10. Bom, aí já melhorou, mas ainda tem mais de uma resposta. E eu vou reduzindo até que eu tenha só uma possibilidade. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho aqui o vetor V e eu quero saber quais são os dois vetores, e aí vem as condições, perpendiculares entre si, cuja soma vai me dar o vetor V. Esses dois vetores são como se fossem as parcelas dessa soma que eu estava dando exemplo antes do 10, tá? Então, eu quero saber quais são os dois vetores perpendiculares entre si, que somados vão me dar o vetor V, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou projetar, peguei os eixos cartesianos x e y, porque são perpendiculares entre si, eu vou projetar a extremidade do vetor perpendicularmente ao eixo x, tá aqui. Essa parte aqui, delimitada por essa perpendicular, é a projeção do vetor V no eixo x, é a componente horizontal do vetor x. Agora, eu vou projetar, como se eu estivesse fazendo a sombra dele no eixo y. Tá aqui, ó.
Esse aqui é o vetor V projetado no eixo Y. É a componente vertical do vetor V. Bom, então, eu sei que Vx e Vy, se eu somar, vetorialmente falando, eu vou encontrar o vetor V. São as componentes do vetor V. Ok. E se eu quiser saber os valores disso, né? Não estou preocupado com o vetor só em si, eu quero saber somente o módulo. Como é que eu calcularia isso? Bom, a relação, isso aqui todo mundo está percebendo que é um triângulo retângulo, e aí o V é a hipotenusa desse triângulo, V ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, se eu souber duas dessas parcelas, eu calculo a terceira. Mas, em geral, não é isso que é informado para a gente. Muitas vezes o que a gente sabe é a inclinação do vetor e eu preciso de uma dessas componentes. E aí, como é que eu vou fazer? A definição, né, seria eu pegar a definição do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, definição do cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, só que a gente quer aqui uma coisa mais rápida. Então, o mais rápido, um macetezinho, é o seguinte, olha, eu quero aqui o vetor Vx, saber quem ele é, tamanho dele, quem ele é não, né? Tamanho dele, o módulo dele, tá aqui, Vx e Vy. Eu sei que os dois são originários do vetor V, eles são componentes do vetor V, então tá aqui, Vx, V e V, eles vieram a partir desse vetor. Agora eu olho, qual dos dois está sem o ângulo θ? Sem o ângulo θ é o Vy, então ó, seno de θ. O outro está com o θ. Isso não é nada bonito, mas é assim que é rápido e que é mais fácil de lembrar, ok? A gente agora precisa, ó, é de rapidez.